Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, família IBI, boa noite, povo de Deus, você que está nos assistindo, tenha uma boa noite e que a paz de Cristo esteja com você, esteja com a sua família. Graças a Deus por podermos realizar mais uma live. Estamos aqui para transmitirmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra de Deus traz conforto para os nossos corações. Neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando, momento de pandemia, é necessário, meus queridos irmãos, que oremos mais, que estudemos mais a palavra do nosso Deus. Família, não deixe de realizar o culto doméstico. Culto doméstico traz bênçãos para a família, traz edificação para a família. Você, que é o sacerdote da família, leve a sua família a estudar a palavra de Deus. Invista tempo no culto doméstico. Eu quero pedir a você que ore pela irmã Denise. Vamos redobrar as nossas orações a favor da nossa querida missionária, irmã Denise. Ela precisa muito das nossas orações. Eu quero pedir a você também que ore por cada família da igreja. Ore, as famílias da igreja precisam das nossas orações. Eu quero que você ore pela minha família. Eu quero que você ore pela família do pastor Lindomar. Nós, pastores, temos a missão de pastorear o povo de Deus. O nosso fardo não é leve. E nós precisamos que vocês orem por nós, intercedam por nós e trabalhem de mãos dadas conosco. Nós louvamos a Deus porque a Igreja Batista Ideal é uma família unida, é uma família que busca diariamente intimidade com Deus. Eu peço a você, meu querido irmão, que tape todas as brechas, não deixe o inimigo semear o joio da discórdia no seu coração. E vamos perseverar na fé e na comunhão. A palavra de Deus, nos Salmos 121, assim nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, neste momento de pandemia, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro é o Senhor. A igreja teve a oportunidade de votar e ela votou pela abertura do templo. Nós somos uma igreja democrática. Todos os irmãos foram consultados, todos tiveram a oportunidade de manifestar o seu voto. Nem todos votaram, mas nós estamos levando em conta aqueles que votaram pelo sim e pelo não. O governador do estado, Renato Casagrande, ele publicou no dia 20 deste mês, ou ele sancionou lei, e a lei foi publicada no Diário Oficial, que autoriza as igrejas a abrirem as portas para os cultos presenciais. Nós estamos autorizados, mas a Bíblia diz que é necessário que sejamos prudentes como as serpentes. Então eu quero pedir aos irmãos que se manifestaram pelo sim e pelo não, que aguardem com paciência, e estejam orando. E se for do plano de Deus, que os casos cessem no nosso município, ou pelo menos que reduzam em nosso município, tanto de morte quanto de pessoas que contraíram o coronavírus, nós iremos reabrir as portas na segunda quinzena do mês de agosto. Eu peço a você que esteja orando. A Bíblia diz que o povo que clama, o Senhor ouve. Então, queridos irmãos, nós vamos usar de prudência. Em nome de Jesus, esta pandemia vai ficar para trás. E na segunda quinzena do mês de agosto, nós abriremos as portas e vamos obedecer o protocolo estabelecido pela vigilância sanitária. É necessário, portanto, que estejamos orando, pois nós queremos agir em conformidade com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas muitas igrejas já abriram as portas. Graças a Deus. E nós vamos abrir também. Vamos ter um pouquinho de cautela, de paciência. E em nome de Jesus, na segunda quinzena de agosto, nós
abriremos as portas. Ore por isto. Jeremias, no capítulo 33, verso 3. Ouçam o que diz a palavra de Deus. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos clamando, na certeza da vitória. O nosso clamor sempre chega ao teu trono da graça. Nós pertencemos ao povo do Senhor, povo comprado, povo adquirido pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, esteja presente na vida da irmã Denise, cuida dela, cuida de cada família da igreja, cuida de todos aqueles que estão nos assistindo. Abençoa a nossa caminhada. Nós dependemos do Senhor. Nós somos dependentes totalmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele disse que está conosco. O Senhor está conosco em quaisquer circunstâncias. Nos ajudes, portanto, na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós vamos ouvir a palavra de Deus através do seminarista Samik, o missionário Samik, filho da nossa igreja. Um jovem talentoso, um jovem que vive intensamente na presença de Deus. Ele estuda em Belo Horizonte, está passando esses dias aqui conosco em função da pandemia. Eu peço à igreja que ore pelo Samik. Eu peço à igreja que ore também para que Deus possa levantar mais rapazes, mais moças, para se colocarem nas mãos do Senhor, para realizarem a obra do Senhor. Como é bom servir ao Senhor, como é bom vermos os rapazes e moças engajados na obra de Deus, meninos e meninas que abriram mão de tantas coisas para servirem unicamente ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus, abençoa o Samik, usa o teu filho na exposição da tua palavra, abençoa os rapazes e as moças da igreja, para que eles se mantenham firmes, para que eles não tirem os olhos do Senhor. O Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que provê todas as coisas para os vocacionados que obedecem o teu convite. E nós te louvamos pela vida do Samik, em nome de Jesus. Amém. Essa canção só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, oh eu sou teu, nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu, oh eu sou teu. Só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da
Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que
E aí, meus irmãos, tudo bem? Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Eu gostaria muito que o nosso coração se atentasse à palavra do Senhor essa noite. Eu gostaria que onde você estivesse, agora a gente estivesse orando, pedindo ao Senhor que a palavra dele entre nos nossos corações e, como a Bíblia nos diz que ela que é uma espada de dois gumes que entra e corta ali, na medula e no espírito, que ela transforme a sua vida, meu irmão. Que a palavra de Deus não seja apenas entendida por nós, mas que ela transforme as nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela vida de cada um dos irmãos que está aqui assistindo o culto conosco. Pai, abençoe a vida de cada um deles. Que a Tua palavra nesse tempo, Pai, entre nos nossos corações e quebre as nossas vidas, nos refaça novamente. Molde as nossas vidas, molde o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar a palavra no livro de Isaías, capítulo 22, no versículo 13 e 14. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. Enquanto você abre, eu vou te falar sobre o que a gente vai falar no dia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre aprender a viver no tempo que o Senhor nos deu. Meus irmãos, nós precisamos entender que as circunstâncias que passamos são para que nós nos acheguemos mais perto do Senhor. A gente precisa aprender isso, porque se a gente entender isso na mente, assim, mas além de entender, de compreender, se a gente entender isso no nosso coração, fica mais fácil a gente entender como o Senhor está guiando as nossas vidas, aonde o Senhor está nos nossos dias. Eu gostaria de ler Isaías, capítulo 22, diz assim, versículo 12 e o 13. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Cara, eu quero que você pense o contexto desse texto. O profeta Isaías, ele está falando sobre algo que aconteceu. Vieram dias onde povos inimigos cercaram a cidade de Jerusalém e o povo simplesmente se fez desse jeito. Eles começaram a bater o seu gado, tomar vinho e falar: é hoje, né? Pra que a gente pensar no dia de amanhã? Pra que continuar com a perspectiva de que o Senhor governa as nossas vidas? Aliás, a gente vai morrer, esse povo vai quebrar essa muralha, vai invadir o nosso território e vai matar todo mundo. E o Senhor nos mostra no versículo 12 o que o Senhor esperava desse povo. Aqui diz que o Senhor, o soberano, os chamou nesses dias para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Em outras palavras, o Senhor os chamou para que nesses dias se arrependessem. Meus irmãos, as coisas que passamos nas nossas vidas, os dias difíceis, as circunstâncias que tanto nos apertam, têm todos esse objetivo, para que venhamos nos arrepender. A gente precisa ter essa mentalidade. Aquele povo ali foi, como que diria, ignorante, assim, a um ponto de achar que aquelas coisas que estavam passando ali não foram permitidas pelo Senhor, mas elas foram permitidas pelo Senhor. E nesses dias, meus irmãos, que nós estamos passando, nesse tempo de pandemia, onde todo mundo está trancado em casa, ninguém queria estar assim, ninguém preveu isso. Olha como a vida humana é frágil, né? Ninguém prevê algo e todo mundo tem que ficar trancado em casa. Mas, meu irmão, nesses dias que estamos assim, não é simplesmente porque o Senhor nos abandonou. Não é porque a gente vai viver desregrado. Não sei, né, o que vai acontecer no dia de amanhã, para que continuar buscando ao Senhor? Não é sobre isso, meu irmão. Meu irmão, esses dias de dificuldade são permitidos pelo Senhor e o Senhor continua a esperar de nós a mesma postura que ele diz no versículo 12, que venhamos buscar a Ele. Isso é o que Ele espera de nós, é o arrependimento. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor reina e governa sobre as nossas vidas. O Senhor não deixou de ser o rei do mundo. O Senhor não deixou de ser o rei das nações. O Senhor não deixou de ser o rei dos reis, sabe? Durante esse tempo, o Senhor governa soberanamente. A soberania de Deus, que é o governo de Deus, continua, cara. E se Deus é o nosso rei, cara, não viva de forma desregrada durante esses dias. Não deixe de buscar o Senhor em família, sozinho. Não deixe de buscar o Senhor. Cara, não deixe a sua mente
e seu coração se afastarem do Senhor. Existe uma outra coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos. Tem um versículo que a maioria de nós conhece, que é muito citado nas nossas reuniões presenciais, que é a 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria que você prestasse atenção em duas coisas que acontecem nesse texto. A primeira coisa é quem escreveu esse texto. Naquele tempo, os escritos da Bíblia e os mais antigos, o que acontece? Eles eram passados a princípio oralmente. Um pai contava para um filho, que contava para o outro filho. Às vezes a gente não tem a noção do quão poderosa pode ser, tipo assim, a nossa capacidade de lembrar das coisas, de memorizar e repeti-las. Mas porque, tipo assim, a gente tem tudo no celular, né? Tem tudo anotado, é muito fácil hoje em dia carregar informação. Mas naquele tempo não era assim. A maior parte das informações eram gravadas de pai para filhos. E existia um outro povo naquele tempo que eram os escribas, que era um povo que o trabalho deles era simplesmente copiar as coisas. Só que quem é a pessoa que junta as partes assim escritas que haviam e transcrevia a parte oral, foi uma pessoa que fez isso muitos anos depois daquele texto ocorrer. Aquele texto de Crônicas é um texto onde Salomão está consagrando o templo ao Senhor. Junto com o povo de Israel, tem muita gente lá em Jerusalém, e eles estão consagrando o templo ao Senhor. E naquele dia que eles estão consagrando o templo ao Senhor, aquele relato é escrito só dezenas e, se eu não estou enganado, centenas de anos depois. Mas isso não tira, isso não tira do texto a capacidade dele estar certo e não tira também do texto a veracidade dele. Isso só mostra que foi escrito alguns anos depois, entendeu? Só que aquele texto foi escrito por um povo que já estava no exílio. Aquele texto foi escrito por um povo que havia passado por isso. Cara, presta atenção. Um povo que escreve o texto diz assim: se vocês me buscarem, eu os ouvirei. Aquele povo, aquelas pessoas que transcrevem aquilo, viveram e viram, sentiram os dias da desobediência. Eles estavam no exílio, eles tinham sido enviados para fora da terra deles. Cara, pensa comigo. Eles não obedeceram ao Senhor e eles viram o quanto aquele texto era verdadeiro. Aquelas pessoas que transcreveram aquele texto foram pessoas que viveram no tempo da desobediência. Foram pessoas que viveram no tempo, pós-desobediência. Eles viram o reflexo. Eles viram que como o povo não buscou o Senhor não entrou em providência. E a segunda coisa que eu quero que você preste atenção é aquele texto. Alguns versículos antes, no versículo 12, no 13, você pode ler aí na sua casa, é um favor que você faz a si mesmo. Aqueles versículos ali, o 12 e 13, mostram o seguinte, que é o Senhor que enviaria as pragas àquele povo. Diz assim: quando o Senhor enviar dificuldades, pragas, não sei o quê, e vocês clamarem a Ele. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. As coisas que acontecem que a gente não gosta também podem ter sido enviadas pelo Senhor. É lógico que o Senhor não é um Deus tentador, porque Ele não pode tentar, porque não pode levar alguém para o pecado, porque Ele em si não tem pecado. É lógico que não. Mas as provações podem, meus irmãos. E assim como o Senhor provou o povo de Israel, Ele prova a gente. Aquele texto que a gente tanto recita, que se o povo clamar ao Senhor, ele é um resultado do envio de provações da parte de Deus. Deus envia a provação. Você já parou para prestar atenção nisso? É o Senhor que envia a provação. Cara, você tem que estar atento a isso, porque isso muda as coisas. E aí a gente pode parar e pensar, mas Samik, por que é Deus que envia as provações? Por que Deus envia as provações? Meus irmãos, tem um motivo. Todas as histórias da Bíblia, todas elas têm um único Salvador. Sabe quando você lê história em quadrinho, narrativa e tal? Sempre tem um herói e um vilão, né? Sempre o herói das narrativas é o Senhor. Nas provações que o Senhor nos envia, Ele tem um propósito de nos mostrar que Ele é o herói das nossas vidas.
É Ele que no momento de dificuldade, sabe aquele ápice assim, tipo de um filme, que você fala, não vai dar certo, cara, o pessoal vai morrer, o pessoal tá se perdendo. É nesses ápices que o Senhor entra como herói da história. Deus é o herói das nossas histórias. Deus é o herói de todas as histórias bíblicas e Ele vai ser o herói dos nossos próximos dias. Deus é o herói das nossas vidas, meus irmãos. É por isso que as provações vêm. É por isso que as provações vêm. E eu gostaria que a gente terminasse pensando, o maior herói das histórias, meus irmãos, o cara que é o herói da nossa história, aquele que nós devotamos o nosso coração, a nossa fé, a nossa devoção é Jesus Cristo. Isaías 53 vai dizer o seguinte, que Ele é um homem de dores, que Ele é aquele que carregou em si as nossas feridas e por causa das suas feridas nós fomos sarados. É por causa das feridas que o Filho de Deus levou sobre si que nós somos sarados. Jesus é o herói das nossas histórias. Eu sei que nós estamos em tempos confinados. A maioria de nós perdeu alguém importante, ou conhece alguém que perdeu alguém importante. Meus irmãos, e não é assim, sendo pessimista, mas a gente sabe que dias piores ainda virão. E, infelizmente, eu tenho entendido isso na minha vida. Que, assim, sabe aquele momento que você fala, não dá pra piorar? Dá pra piorar, você sabe que dá pra piorar. Sempre dá pra piorar, mas não tem problema. Porque o Senhor é o herói das nossas narrativas. Cristo é o herói das nossas narrativas, meus irmãos. E não importa as circunstâncias que passemos, não importa nada disso, porque diferente daquele povo que em Isaías capítulo 22, 12 relata, que em vez de buscar o Senhor, se arrepender, em vez de passar aqueles dias buscando ao Senhor, vamos meter o pau, não. Meus irmãos, eu quero relembrá-los que o Senhor é o herói das nossas vidas e Cristo é o herói das nossas vidas. Nós só podemos ter vida por causa da obra de Jesus Cristo. A salvação, a graça, a santificação, tudo isso é por causa de Jesus. Nesses dias de dificuldade, nesses dias onde os nossos corações ficam turbulentos, nesses dias onde muitos de vocês devem talvez ter entrado em crise de ansiedade, eu te entendo, e como eu te entendo, nesses dias, meus irmãos, onde a gente olha para o horizonte e fala, mano, aonde a gente vai chegar? As coisas não mudaram. Jesus continua sendo o Rei. Deus continua reinando soberanamente sobre as nossas vidas. Meu irmão, que Jesus seja o herói da sua história, da sua narrativa. Em dias tão difíceis, continue se apegando a Ele. Eu sei que a gente deve ficar um tempo de quarentena e tal. Eu não gosto do termo novo normal. Não é novo normal. Tudo bem, a gente vai passar mais alguns meses, talvez, provavelmente, até o próximo ano assim, ok, tudo bem. Não tem problema, mas a situação é diferente. Cristo continua governando as nossas vidas. Aproveite esse tempo de quarentena, meu irmão, para buscar mais o Senhor. Cara, nesses próximos, vamos supor, 6 meses de quarentena até o final do ano. Cara, nesses 6 meses dá para ler a Bíblia toda. Você já pensou nisso? Você lê a Bíblia toda? Olha que bacana, cara, a gente lê a Bíblia toda. Mas sabe o que eu preciso fazer para ler a Bíblia toda até o final do ano? Se eu não estou enganado, se você ler 6 a 7 capítulos por dia, você consegue ler. Mas cara, você tem 24 horas no dia. Eu sei que os trabalhos alteraram, a gente tem mais coisas para limpar em casa, vasilha suja mais, mas ainda assim, cara, dá para buscar mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor durante esse tempo. Que em nome de Jesus a gente não seja como esse povo, que a nossa tendência é essa, de que tacou o pau na barraca e falou, não quero saber. Que a gente busque o Senhor em arrependimento, meu irmão. Nunca se esqueça, Jesus é o herói das nossas histórias. Jesus é o herói das nossas narrativas. Jesus foi ali na cruz, na ressurreição e continua sendo. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família. E abençoe sua semana, meu irmão. Deus te abençoe. Jesus, obrigado porque o Senhor é o herói das nossas vidas. O Senhor é o herói das nossas histórias. Abençoe cada um dos irmãos, Pai. Abençoe cada uma das pessoas que estão assistindo. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mesmo que talvez congreguem conosco há muito tempo ou não, que o Senhor toque na vida deles, que eles recebam o Senhor como herói da história deles, a narrativa deles.
aos demais irmãos na fé, Pai, que eles se fortaleçam no Senhor. Que em dias tão difíceis e tão confusos, o Senhor continue reinando soberanamente sobre as nossas vidas. Pelo nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Nos dê uma semana fantástica, Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.